Pronto, né? Mais uma paradinha estratégica, vamos falar do exercício, né? E agora, professor, do exercício. Agora, do exercício vem comigo. Ele passou, fez o concurso, foi aprovado no concurso público, ele foi nomeado, graças a Deus, ele tomou posse, assinou o termo de posse. Inclusive é o seguinte, né? O dia que você for lá assinar seu termo de posse, eu vou pedir um favor para você, né? Uma das coisas que mais deixa o professor Luiz frustrado aqui nessa nossa profissão é que a gente se esforça, prepara a aula, faz aquela grande aula, o aluno vai, estuda conosco, ele é aprovado e a gente não fica nem sabendo, né? Só queria dar um oizinho, né? Então, se você estiver lá com o seu termo de prova, seu termo de posse, eu vou pedir para você tirar uma fotinha, né? Faz um selfiezinho assim, manda para o professor Luiz aqui. Pode encaminhar para o meu WhatsApp direto, né? Meu WhatsApp é o seguinte, DDD 65, aquele 9zinho chato, né? Ó, 9962 1142. Você pode estar encaminhando para a gente aí no meu WhatsApp pessoal. Só dizendo para vocês que eu, professor Luiz, eu não tiro dúvidas aí via WhatsApp, né? A gente pode estar conversando, tá? Posso fazer algum esclarecimento, mas infelizmente eu não tenho condições de ficar tirando dúvidas, senão eu fico fazendo só isso aí, mas eu prometo para você que eu dou uma atenção aí naquilo que for possível, bacana? Mas termo de posse aí, eu fico muito feliz, isso para mim é uma satisfação muito grande. Então vem comigo aqui, do exercício. Então agora ele assinou o termo de posse, né? E aí, professor, já estou sendo remunerado? Eu vou ganhar? Ainda não. Por que ainda não? Porque você ainda não entrou em exercício. O que é o exercício? Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Lembra, o cargo tem as atribuições, vão ser transformadas em suas competências. E dar-se-á no prazo de até 30 dias contados da data da posse. Então, a partir do exercício, você já começa aí já a ter a sua remuneração pecuniária. Você vai começar a ganhar o seu dinheirinho, graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí, professor, pergunta de prova. Pode ocorrer posse e exercício com ato contínuo? Sim. Né? Eu conheço pessoas, né, que tinham feriado prolongado aí. Ele chegou um dia antes do feriado, tá? À tarde, no finalzinho da tarde, foi lá, né? Foi lá, assinou o termo de posse, correu, aí lá ele descobriu o seu local de lotação, né? Correu lá no mesmo dia, se apresentou à autoridade com o seu termo de lotação, já está ganhando, já ganhou o feriadão aí, já começa a receber. Então é possível. Então isso aqui é o exercício, né? Vem comigo, cara, tá vendo esse cara aqui que está todo ele destacado? Porque tem uma situação aqui pouco diferente do que tratado no Brasil todo, né? Será tornada sem efeito a nomeação do servidor, nomeação do servidor, né? Na nomeação do servidor, que não entrar em exercício no prazo estabelecido no artigo. Qual que é o prazo? 30 dias, né? Então vem comigo, explicação, né? Então é o seguinte, concurso, ok, concurso, aí você é nomeado. Você é nomeado, você toma posse. Tá? Não foi na posse, você torna o ato sem efeito, né? Bacana. Até aqui concordo plenamente. Depois da posse, você tem aqui 30 dias para você entrar em exercício. Não entrou em exercício, tá? Como que o estatuto diz? Será tornada sem efeito a nomeação, ou seja, ele retroage lá atrás, tá? Retroage lá atrás, Então aqui torna sem efeito, ok? O ato de nomeação. Isso é a regra da 10.098, de 94. E aí, professor? E aí, isso serve para o Rio Grande do Sul. Confesso para vocês que tanto na Lei 8.112, em todos os estatutos que eu tive a oportunidade aí de ministrar aula, é diferente. O que diz no restante? Ele diz o seguinte, se você tomou posse,
não entrou em exercício, você será exonerado. Você será exonerado. Tá? Então, muito atenção nesse ponto, né? Uma diferença muito grande. Tá? Então, o aluno aí que tem que saber. Então, isso aqui, tornar sem efeito, é somente para a Lei 10.098. Tá? Os demais dizem o contrário. Ele vai... Por que ele é exonerado? Tá? Ele é exonerado porque ele já é servidor público, ele tomou posse, ele se apresentou, você tem um prazo para entrar em exercício. Por que o legislador deu esse prazo? Para você fazer sua correria, para você se organizar. Tá certo? Às vezes você tem que mudar de cidade, então você muda nesse período, matrícula das crianças, abertura de conta, enfim, todas essas coisas aí inerentes à sua vida pessoal, né? Então o legislador foi bastante sábio em relação a isso. Então, exonerado. Então é diferente isso, atenção, viu? Copiem isso, colocam no caderno, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é um termo tratado, ó, pela Lei 8.112 de 90, né? E os outros estados, né? Outros estados, né? Eu não vou falar aí se são todos, porque eu não gravei todos os estados ainda, mas a minha meta é gravar todos os estatutos aí de todos os estados, ponto a ponto, artigo a artigo aí, para todo mundo. Então isso aqui é importante, uma particularidade importantíssima, né? Ok. Parágrafo 2º, vem comigo. Parágrafo 2º. Compete a chefia imediata da unidade administrativa onde for lotado o servidor, dar-lhe o exercício e providenciar os elementos necessários à complementação de seus assentamentos individuais, né? Então, olha aí, agora é o seguinte, aqui não é posse, aqui é exercício. Então, normalmente, quem que vai dar o exercício é a chefia imediata, é seu superior hierárquico imediato, seu chefe. Então, ele vai te receber, ele vai receber, você, claro, vai levar uma ficha de encaminhamento, né? E aí ele vai dar o seu exercício. Então é ele que vai falar, aqui é sua mesa, aqui é sua cadeira, aqui é o seu computador, você vai fazer isso, isso, isso e assim por diante, né? Então ele tem essa responsabilidade. Parte final do parágrafo 2º. Ó, elementos necessários à complementação de seus assentamentos individuais. Professor, o que é o tal de assentamento individual, né? É a sua famosa ficha funcional. Aí. A sua ficha funcional. Você vai ter uma ficha funcional por toda a sua vida, né? Parágrafo 3º, vem comigo. A readaptação para aquele servidor com limitações físicas e a recondução. O que é recondução? O cara foi inabilitado em estágio probatório, ele retorna. Ou, no caso do retorno daquele cara lá que foi demitido. Bem como a nomeação em outro cargo, com consequente exoneração do anterior. Não interrompe o exercício, né? Olha que coisa interessante, né? Aqui é o exercício, não interrompe o exercício, né? Só vou explicar a readaptação, né? Então hoje, olha aqui, você é professor. Ok? Bacana. Passados 60 dias, você teve aí já aprovada uma limitação física, você foi readaptado à secretaria. Aí, da secretaria da escola. O que está dizendo aqui? E daqui em diante você vai ter um outro exercício. Você está aqui em exercício de professor. De professor, né? Aqui você entra em outro exercício. O que ele fala? Ó, não interrompe o exercício, ou seja, permanece como se estivesse em exercício. Professor, por que isso é interessante? Né? Porque o exercício, você conta o tempo para a promoção, olha aí. Tá? Para qual? Para a aposentadoria, o tempo de serviço. E outros mais que a gente vai estar falando no decorrer da aula. Então, isso que diz o comando do parágrafo 3º, né? E agora, o último parágrafo aqui desse artigo 22, do exercício, né? Vamos lá, vamos apagar aqui o nosso quadro para ficar sempre bonitinho, limpinho, né? O prazo que trata este artigo, no caso 30 dias, para os casos de reintegração, reversão do aposentado, né? Aproveitamento,
do cara que está em disponibilidade será contado a partir da publicação do ato do Diário Oficial, porque aqui não há posse, né? Então foi publicada a sua reintegração, conta ali, você tem 30 dias lá para você entrar em exercício, né? Não há posse. Posse é somente com a nomeação. Então, moral da história, isso já foi cobrado. Atenção, anota aí. Não há posse na reintegração, não há posse na reversão e não há posse no aproveitamento. O que há é o exercício, isso já caiu muito em prova. Agora, para ter aquele famoso barba, cabelo e bigode, né? Barba, cabelo e bigode, faltou colocar ali outro instituto, né? Da recondução, né? Ele vai ser reconduzido, né? Não, na recondução, então não existe aí, faltou aí da recondução, da recondução, né? Faltou a recondução, mas tudo bem. Aqui você sabe que deu o parágrafo 4º, ok. Artigo 23, falando ainda do quê? Do exercício. O servidor removido ou redistribuído a ex officio. O que é ex officio? Você foi removido por vontade da administração. Então, para você ser removido, você pode ser a pedido ou a ex officio, então, por vontade da administração, que deva ter exercício em outra localidade, terá 15 dias para entrar em exercício, incluindo, neste prazo, o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Então, removido ou redistribuído, você tem 15 dias para entrar em exercício. Preste atenção. Prazo geral, 30 dias corridos. Olha aqui. Tá? Agora, 30 dias corridos. Para quê? Para entrar em exercício em decorrente de nomeação, entrar em exercício para reintegração, reversão e aproveitamento, 15 dias para remoção ou redistribuição de ex officio, da vontade da administração. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado do exercício do cargo, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Segue aí o mesmo modus operandi lá do ato de nomeação, no ato de posse. Bacana, mesmo modus operandi aqui. Artigo 24. A efetividade do servidor será comunicada ao órgão competente mensalmente por escrito na forma do regulamento. Que efetividade do servidor que está se referindo? Se ele, eu estou falando do exercício, né? Então é o capítulo do exercício. A efetividade significa dizer se ele realmente está indo trabalhar. Ou seja, isso aí se refere ao controle de ponto, né? Então o controle do ponto tem que ser por escrito, olha aí, né? Na forma do regulamento. Ou seja, vai ter um outro ato regulamentando. A aferição da frequência do servidor, para todos os efeitos, será apurada através do ponto nos termos do regulamento. Então tá aí para a galera aí, isso aqui fala do ponto, né? Artigo 25, tá? O que está colocando aqui ao artigo 25? Nós estamos conversando o quê? Do exercício, né? Então ele está em pleno exercício, ele passou no concurso público, ele foi nomeado, ele tomou posse e entrou em exercício. E esse artigo 26, ele vai trazer aquelas hipóteses na qual ele vai ser afastado do seu exercício, né? Ele vai tratar do seu afastamento. Artigo 25. O servidor poderá afastar-se do exercício das atribuições do seu cargo no serviço público estadual, mediante autorização do governador nos seguintes casos. Olha que coisa interessante, né? Então, tem que ter autorização somente, exclusivamente necessária do GOV. Tá? Em quais casos? 3 casos. Primeiro, colocado à disposição. Professor, o que é esse tal de colocado à disposição? Você é servidor público estadual. A Assembleia Legislativa pediu você, está pedindo o seu afastamento para você trabalhar lá na Assembleia. Então vai ter o quê? Um afastamento do seu exercício no Poder Executivo e você vai ser colocado à disposição, claro, tudo isso mediante a assinatura do governador, né? Esse é o cara, o governador, né? 2. Estudo ou missão científica, cultural ou artística, né? Então você está numa missão. O que é missão? Você vai representar o governo do estado do Rio Grande do Sul em Paris, né? Lá vai ter uma convenção internacional, ou vai ter um estudo científico, missão científica, cultural, então você vai ser afastado.
Então, esse afastamento aqui necessita autorização do governador, porque você não está sendo em pleno exercício. Por que o governador? Porque ele é o responsável, cara. Ele é o responsável, né? Ele é o responsável, então aqui há recursos públicos, então ele tem que autorizar. 3. Estudo ou missão especial do interesse do Estado. Então tá aí para a galera, né? Vamos lá. Algumas coisas ainda em relação a esse afastamento do exercício, né? O servidor somente poderá ser posto à disposição de outros órgãos da administração direta, autarquias ou fundações de direito público do Estado para exercer função de confiança, né? Então, olha aí, então ele só pode ser liberado a outro órgão diferente se ele exercer o quê? Função de confiança. Caso contrário, ele fica vinculado à obrigação lá da lotação que nós já estudamos, né? E, finalmente, parágrafo 2º. O servidor somente poderá ser posto à disposição de outras entidades da administração indireta do Estado ou de outras esferas governamentais, ou outras esferas, município ou Estado, né, para o exercício de cargo ou função de confiança. Então, dentro do Estado, tá, da administração pública direta, autarquias e fundações do Estado, função de confiança. Isso aqui dá uma bela questão de concurso, né? Função de confiança são aquelas exclusivamente para servidores efetivos, FFF. Agora, para outros poderes, né, outras esferas governamentais, né, olha aí, né, para administração indireta, né, administração indireta, empresas públicas, né, o que, ó, cargo em comissão ou função de confiança para ele ser exercido, né? O cara pode ser nomeado ministro, por exemplo, né? Aí ele pode, o governador autoriza, ele vai ocupar o cargo de comissão lá, um cargo de confiança de ministro, aí pode, mas o governador tem que autorizar ou ele pede exoneração. Parágrafo 3º. Tá? O que é o parágrafo 3º? É uma exceção a esse controle de servidores colocados à disposição. Ou seja, você percebe o seguinte, que o legislador ele foi bastante rigoroso em relação ao afastamento do exercício. Por quê? Porque o afastamento do exercício é uma exceção da exceção. Ora, o cara faz concurso para quê? Para entrar em exercício, ali naquele cargo, né? Acontece que eu já vi muitos casos, o cara vai lá, faz concurso para professor, mas o cara não quer ser professor, o cara quer ir para outro lugar. Tem, muito. Fica encontrando brechinhas, né? Então, por isso que está lá a autorização do GOV, função de confiança, cargo de confiança. Para professor, não é para tudo? Não. Aí tem aqui o parágrafo 3º que traz uma situação aí bem específica para, por exemplo, eu vou falar o nome já, consórcio de saúde. Tá? Você sabe que a saúde é obrigação de todos, do Estado, do município, da União, né? Então nós temos duas particularidades aí que vai fugir à regra geral do parágrafo 2º. Ficam dispensados da exigência do exercício do cargo ou função de confiança, olha aí, prevista nos parágrafos anteriores. Então você pode sair do cargo, cargos de função de confiança, né? Vem comigo. Os afastamentos de servidores para o Sistema Único de Saúde. Aí nós temos aí vários consórcios municipais que tem gente de tudo que é lugar, senão teria que ter cargo para todo mundo, e não tem dinheiro para isso, né? Os afastamentos nos casos que haja necessidade comprovada inadiável de serviço para o exercício de funções correlatas às atribuições do cargo, desde que haja previsão em convênio, né? Então aí, ou um convênio aí amparando essa seção, né? Último parágrafo, do pedido de afastamento do servidor, deverá constar expressamente o objeto do mesmo, o prazo de sua duração e, conforme o caso, se dá com ou sem ônus para a origem. Né? A origem para o próprio Estado. Né? Então está aí para com ou sem o cargo de origem, o ônus. Né? Então está aqui. Então é um ato que é publicado no Diário Oficial, deve constar o objeto do mesmo, quem é a pessoa, o prazo de duração, né, e assim por diante. Bacana? Então tá aí para a galera aí esse dispositivo. E agora, professor? Falando de exercício, né? Professor, o cara tá bem bom lá, tá tranquilo, vem uma sentença, e essa sentença, além da sentença, ia falar do servidor preso, agora aqui é outra coisa. Estamos cuidando do quê? Do exercício. Professor, se ele não compareceu ao trabalho, falta nele. E agora, professor, se ele ficar 30 dias sem ir trabalhar, não ter o exercício da sua função, do seu cargo, cara, ali é o cargo.
Aí ele vai cair aqui no 26. Salvo nos casos previstos na lei, onde é permitido que o afastamento do exercício, que a gente vai estudar, né, vamos estudar nessa lei, casos previstos. Por exemplo, férias. Ele não está em exercício, mas é um caso previsto na lei que é considerado que pleno exercício, tempo de serviço. O servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos será demitido por abandono de cargo, com base em resultado apurado em inquérito administrativo. Ou seja, ele vai sofrer um processo administrativo, um PAD mais sumário, na qual ele vai ser demitido, demitido, não exonerado, por abandono de cargo. Então, para configurar abandono de cargo, significa dizer que ele ficou 30 dias, por mais de 30 dias consecutivos, sem ir lá no seu exercício, efetivamente desempenhar as suas funções na qual você lutou tanto. Então, aqui é o artigo 26, né? E como se dá esse inquérito administrativo, nós iremos estudar também nesse curso, mas lá para frente, salvo engano, aí o título 5, né? O título 5, o título 6 aí da lei. Ok, artigo 27, vem comigo aqui, tá? Servidor preso. Agora aqui é outro caso. Servidor preso. Ele estava no seu exercício do cargo, pronto, sentença. Regime fechado, 10 anos. Pronto, servidor preso. E agora, professor? Agora essa situação vai ser tratada pelo artigo 27. O servidor preso, o cara que é preso, ele não consegue, né, trabalhar para perquirição de sua responsabilidade, para pagar o seu crime, né? Em crime comum ou funcional, crime comum, roubo, né, por exemplo, furto, né, funcional, um peculato, será considerado afastado do exercício do cargo, observado o disposto no inciso 4º do artigo 80. O que diz o artigo 80? Vamos trabalhar na próxima aula. O servidor perderá 1/3 de sua remuneração durante o afastamento do exercício do cargo, nas hipóteses previstas no artigo 27. Ou seja, artigo 27 é do preso, né? 1/3, né? Então, cara, ele vai receber 2/3, né? Aí. Ô, professor, como é que chama esse cara aí, lá na CLT? Auxílio reclusão. Aí isso aí é chamado de auxílio reclusão lá na CLT. Na CLT, no regime geral de previdência, ele vai receber 2/3, ele vai ser 1/3 de sua remuneração durante o afastamento. Então ele vai ser afastado, tá? Não é por vontade dele, é por cumprimento de uma sentença, ele vai ter essa penalidade, né? Muito questionável, né? Tá aí, né? Muito questionado. Ele recebe 2/3, ele vai ter descontado aí apenas 1/3. 1/3, né? Perderá 1/3 da sua remuneração. Parágrafo 1º. O que acontece? Absolvido. Terá considerado este tempo. Se ele for absolvido, ele está com uma prisão preventiva, por exemplo, terá considerado este tempo como efetivo exercício, sendo-lhe ressarcidas as diferenças pecuniárias que fizer jus. Hoje nós vemos aí no Brasil que a prisão temporária dura anos, meses, né? Meses aí, a Operação Lava Jato diz isso. Então é o seguinte, o cara está lá, 2 anos de prisão temporária. Se ele está de prisão temporária, não foi julgado ainda o mérito da ação, né? Aí ele ganha o quê? Ele vai ganhar 2/3. Só que no final do processo, você não tem nada a ver com isso, cara. Mas ficou 2 anos presos. E aí? Aí, primeiro, esse tempo é considerado o tempo efetivo de exercício. Ele será considerado para promoção e será considerado também para aposentadoria e para outras coisinhas a mais. E, além disso, aquele 1/3 que descontaram dele vai ser todo ele ressarcido. As diferenças pecuniárias aí, ele vai estar recebendo aí item a item, né? Nesse caso aqui eu acho justo, né? No caso de condenação, aqui já é o contrário, ele foi condenado. E se esta não for de natureza que determine a demissão, tá? Nós temos alguns casos de demissão, né, de condenação, sendo condenado ele perde, né? Ele perde o cargo público, principalmente aí por corrupção, caso de corrupção pelo menos, por exemplo,
existe possibilidade de demissão do cargo efetivo, né? Continuará afastado até o cumprimento total da pena. Então tá aí para a galera, ele estava numa preventiva aqui no caso aqui, foi condenado, então ele vai até o final da pena, vai descontar 1/3 dele, ele continuará afastado. Esse aqui é do exercício. Professor, e aí? Terminamos do exercício. Agora a gente vai para o outro capítulo do estágio probatório, né?